Primeiramente, muitíssimo boa tarde ainda, né? Boa tarde, poucos minutos da noite. Boa tarde, meu amor. Tudo bem com você? Do dia 7/10. Vamos lá, então, turminha. Agora sim, análise da última obra da lista da idolatrada, maravilhosa, salve, salve. Unicamp, Universidade de Campinas. Das 9 obras que a Unicamp pede para vocês terem contato, para vocês lerem, na verdade, né? É uma ilusão do candidato da Unicamp achar que vai dar tudo certo, mesmo que às vezes dê, achar que vai dar tudo certo sem ter contato com essas obras, tá? Principalmente na segunda fase, tá? Vamos lá, então. Hoje a gente vai analisar um livro que foi um presente que a Unicamp me deu, tá? Eu não conhecia a literatura da Chimamanda Ngozi Adichie, que só por este adjetivo você já vai perceber que não é uma escritora brasileira. Este é um grande trunfo da Unicamp, é um grande trunfo dessa análise, na verdade, tá? O Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora nigeriana, tá? Uma escritora nigeriana. Então, é muito importante você ter posse desse conhecimento na hora da prova, tá? Nós estamos falando de uma autora que ela vai retratar uma outra realidade, tá? Que é a realidade do espaço nigeriano, apesar das histórias desse livro se dividirem em vários espaços, mas as mulheres, os personagens desses contos são predominantemente nigerianos, tá? Outra particularidade é que a Unicamp vai pedir essa obra, assim como pede, assim como há algum tempo, né, a literatura, a Unicamp pede obra de literaturas africanas, tá? Literatura de vários países da África. Há ainda quem acha que a África é um país, tá? Você não vai estudar na Unicamp achando que a África é um país, tá? Se Deus quiser. O que acontece aqui, então, a Unicamp pede o livro da Chimamanda por ser uma escritora africana, e outra coisa, não vá se confundir, tá? Porque a Nigéria não é um país falante de língua portuguesa, tá? O que nós temos em comum com a Nigéria, o que faz com que a Unicamp peça esse livro somos colonizados, tá? O que tem na Nigéria no Brasil? Negros e negros e negros andando pelas ruas, que são descendentes de um dos países, a Nigéria foi um dos países de onde mais saíram escravos para o Brasil, tá? Então, os navios negreiros iam até a Nigéria, faziam-se as negociações, enchia-se, né, os navios de escravos, e eles desembarcavam aqui no Brasil. A Chimamanda Ngozi Adichie, ela é de uma certa forma, ela tem essa relação de também ter sido, de também ser, tá? A representante de uma voz de um país que foi colonizado, tá? No caso, a Nigéria, colonizado pela Inglaterra. No caso, esse livro, no seu original, é um livro em inglês, tá? Traduzido para a língua portuguesa. Assim como Alice também no livro, não tem nada a ver uma literatura com a outra, mas as duas são literaturas, as duas são opostas, na verdade, então, para não dizer que elas não têm nada a ver, elas têm essa relação de oposição, né? A Chimamanda vai trazer histórias muito reais, muito contemporâneas, isso é importante, tá? Então, nós vamos ler um conto aqui do livro, eu fiz questão, dentre os 11
né? É até difícil selecionar um. Por quê? Tem um conto chamado No Seu Pescoço, que é o nome do livro. Então, esse conto tem uma certa relevância. Fora os outros, que são histórias apaixonantes, tá? Eu selecionei particularmente um chamado A Embaixada Americana, por alguns motivos, né? Primeiro, um motivo afetivo, tá? Esse conto, ele mexeu bastante comigo, porque ele é um... Aliás, depois que eu virei pai, qualquer coisa que tenha criança, eu choro, eu faço doação, eu virei um bundão, tá? E esse conto, ele fala sobre imigração, tá? Então, olha que temática contemporânea que a Chimamanda vai abordar nesse livro. E é lógico que se falou muito sobre imigração esse ano. Você acha que tem como a Unicamp usar um trecho desse conto para ilustrar talvez uma questão de geografia, talvez uma questão de história, tá? De atualidades, já que nós temos pessoas sendo presas nos Estados Unidos, no meio da rua, no meio do almoço, né, deixando metade da marmita no carro, por serem imigrantes, né? Nós temos 2 guerras no mundo atualmente, duas que a mídia mostra, né? Sem contar as guerras entre países africanos, que essa daí a galera já até se acostumou, tá? E não dá tanto ibope, né? Então, essas imigrações forçadas, nós vamos ver uma história dessa, tá? Nós vamos ver histórias muito íntimas, como uma mulher que sabe que o marido atrai. O nome do conto é maravilhoso, chama-se Réplica, nós vamos ver por quê. Então, ele atrai com uma moça que era muito parecida com ela na adolescência, ou seja, com a sua réplica. Isso é um drama muito pessoal. Então, esses dramas pessoais materializados nessas histórias e muito relacionados com os espaços onde eles acontecem, que é a Nigéria, tá? Beleza, vamos para a análise, depois a gente vai ler o conto aqui e finalizar essa obra da Unicamp, tá? Fiz aqui um breve caminho a seguirmos a partir de agora, mostrar na minha tela mesmo assim. Beleza, vamos lá então, pessoal. Aqui tem um resumo legal para vocês, tá? Que talvez fosse legal vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá? Anotem certinho para ter essas informações. O mínimo é que vocês leiam, né, a obra, tá? Pelo menos alguns contos para você ter contato, mas essa obra é uma obra que certamente vai aparecer para vocês, tá? Então vamos lá, ó. No Seu Pescoço é um livro de contos, tá? Vamos voltar para isso e perceber a interseccionalidade ou a relação que há entre essa obra e a obra do Caio Fernando Abreu, né? O Morangos Mofados também é um livro de contos, então ali também tem dramas existenciais, tá? Faça questão de ler esses 2 livros, tá? Ou pelo menos contos dele, tá? O que é o gênero conto? O gênero é uma narrativa curta que geralmente desenvolve uma narrativa em torno de um conflito, né? Então, todos os livros, todas as narrativas aqui, elas vão ter, em especial, um conflito, tá? Elas vão ter poucos personagens, elas vão acontecer geralmente em 1 ou 2 espaços, porque isso é o gênero conto, tá? Aqui tem uma mulher na capa, né? Então percebe que a personagem feminina, ela vai ser, inclusive ela parece a Chimamanda é maravilhosa, de linda e elegante, tá? Percebe, ó, primeiro conto, A Cela 1, tá? Olha o conflito e olha por que é conto, ó. A Cela 1 conta a história de uma narradora, né? Então tem outra coisa que é importante é você ler esse livro, ou essas histórias, e
fica muito atento. Aliás, você não é um bom leitor se você ler uma narrativa e não souber contar para depois para alguém onde ela aconteceu, que é o espaço da narrativa, né? Se você vier contar uma história para mim e eu perguntar para você, oh, mas onde se passa essa história e você não souber, já tem uma história incompleta aí, né? Se você não me contar quem são os personagens, né? Mas quem estava envolvido, que são os elementos da narrativa, né? Se você não me contar quando essa história acontece, tá? É lógico que às vezes no conto isso não vai ter relevância, às vezes não é definido ali materialmente, mas você consegue perceber pelas coisas que acontecem, pela fala dos personagens, pelos objetos, tá? Beleza. A cela 1. A cela 1 conta uma história, ó, só para você perceber os elementos da narrativa. Eu tenho uma narradora, né? Quem conta essa história é uma moça que está contando a história do irmão dela, tá? O irmão dela foi preso. O irmão dela foi preso porque, olha a questão cultural, vamos falar um pouco de Nigéria aqui, enfiado nesse conto, tá? A Nigéria é um país de muitos conflitos religiosos, tá? Então pensa que ali muçulmanos e cristãos, em vários momentos um quer matar o outro, tá? Essas religiões fanáticas, esse fanatismo religioso podre, tá? Acontece na Nigéria. Tirando isso, ali tem muitos elementos culturais diferentes, né? Eram várias tribos, a Inglaterra colonizou e acabou meio que padronizando algumas coisas, porém, após a expulsão ou a independência da Nigéria, essas tribos são extremamente conflituosas entre si em relação ao poder. Né? Aqui vai aparecer bastante os Igbós, tá? Uma cultura dentre essas várias africanas. Aliás, tem um conto muito bonito aqui sobre isso, que é esse conto chamado Uma Experiência Privada, em que uma mulher muçulmana salva uma cristã no meio de uma baderneira, né, no meio de um ataque terrorista, em que os muçulmanos vão matar os cristãos. Ela é muçulmana, ela salva essa moça, elas estão num lugar bem escondidinho, e uma começa a cuidar da outra. Uma está machucada, uma para fazer a sua oração em direção à Meca, a outra tem os seus elementos. Maravilhoso esse conto que vai pôr de lado todo esse fanatismo religioso burro, tá? E vai mostrar o cuidar, né? O amor entre seres humanos ali, que sempre acontece em momentos de sofrimento, né? Eu acho que era o Mário Quintana, que tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele fala assim, ó, como que ele fala mesmo? Eu esqueci, ele fala assim, ó, a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Poderia ser uma definição maravilhosa para esse ponto, uma experiência privada. Volta lá na cela 1. Então, ó, percebe? Olha uma experiência privada. Então, qual é o conflito? É isso, uma mulher que vai ser salva por outra, no meio de um conflito religioso, ela vai ser salva por uma outra mulher, que aqui representa muito a mulher, o cuidar. Em pleno século XXI, nós estamos falando de uma coisa que é lá do período das cavernas. Os homens saindo para guerrear, as mulheres cuidando. Umas das outras, umas das angústias das outras, umas dos problemas das outras. Tem uma cena linda nesse conto, Uma Experiência Privada, que é, eu acho que a mulher muçulmana, isso. Por que essa mulher está nesse primeiro lugar, né? Porque ela foi visitar uma tia. Ela mora, na verdade, nos Estados Unidos. Olha o azar dela. Manja aquele dia, você foi visitar a Ucrânia no dia que começou a guerra, você não pode mais sair de lá? Essa moça foi visitar uma tia, uma experiência privada, eu conto, hein? Ela foi visitar uma tia, de volta na Nigéria. Nesse dia, ela e a tia saíram para ir a um mercado. Nesse mercado aconteceu um ataque terrorista. Ela tá perdida da tia, ela só tem essa mulher que a salvou. Olha que cena linda. A moça muçulmana, ela tá grávida.
ela teve bebê, na verdade. E qualquer pessoa que já teve um bebê em casa sabe que uma das dificuldades da mulher em relação ao amamentar é quanto ao bico do peito, tá? E essa mulher, ela tá tendo um empedramento do leite. A outra cristã que ela salvou, que eram para elas se odiarem, segundo aqueles idiotas que estavam guerreando lá fora, eles estavam matando o outro por causa disso, ela é enfermeira. Então ela começa o cuidado do toque, o cuidado do alívio da dor da outra. Ela tinha um corte na perna, a outra cuidou dela. Esse conto é maravilhoso, tá? Escrito por um viés feminino, meio que dizendo assim, enquanto esses idiotas estão lá mostrando masculinidade com as suas armas, com o seu ódio, duas mulheres aqui se cuidam num ambiente em que a mulher muito precisa ser cuidada. Né? A gente vai falar daqui a pouco de interseccionalidade, que é aquele toque onde tudo se junta, né? Então a mulher, ela é uma minoria. Quando a gente fala em minoria, a gente não está falando de número, tá? Quando se fala em minoria, se fala de grupos que durante séculos tiveram vários direitos suprimidos, tá? Aí junta a interseccionalidade, ela é negra. Junta a interseccionalidade, ela está na guerra. Você percebe? Então, é isso que a Chimamanda vai conseguir trazer nesse livro, tá? Beleza, na cela 1, só para finalizar esses dois contos, pelo menos um resumo, a história desse menino, ele foi preso porque na universidade, imagina você indo na Federal ano que vem, tá? Ou na USP, onde for, e haver grupos religiosos, grupos políticos que se odeiam tanto que no intervalo um soca o outro até deixar apagado lá no chão, uns já morreram. O irmão dessa menina, dessa narradora, ele é um desses caras que participam desses grupos, né? A cela 1, que vai te fazer lembrar de uma prisão, né? Esse cara, ele não é de uma família pobre, tá? Os pais deles são os dois professores universitários na Nigéria, tá? Então, eles são de uma família rica. E a narradora, ela é encanada porque a mãe dela sempre acoberta as coisas que o irmão faz. Então, o irmão já roubou a própria casa, e a mãe dela sempre tenta dar um migué. Não sei se isso acontece na sua família. Pior é se acontecer com você. Aí é mais sem vergonha ainda. Esse irmão, ele vai ser preso. Ele vai ser preso ali num grupo da faculdade, porque morreu um cara ali, ele foi acusado disso, tá? E ele vai pra prisão. Cara, essa família tem um apego nesse moleque, que todo dia a família vai visitar. Quando ele chega na prisão, ele fala algo que é muito interessante nesse conto. Ele fala assim, ó, que se a prisão fosse organizada, se a Nigéria fosse organizada igual é a prisão, ela não teria tantos problemas. Ele gostou da prisão, tá? Lembrando que ele não é de uma classe social que passa por necessidades, tá? Tá bom. A partir daí ele tá na prisão, começa o drama da família dele, tá? Que é querer todo dia visitá-lo. A mãe dramática, todo dia quer visitar o moleque e tudo mais. O que ela faz? Ela começa a ir todo dia. Todo dia. E o moleque começa a viver o cotidiano ali da prisão, tá? Então aquilo que para ele, no começo, parecia algo agradável, vai se transformar por causa de uma coisa. Um dia, ele vai relatar, né? Então ele conta para a mãe, porque a mãe consegue conversar com ele por mais tempo, numa sala separada dos outros presos. Por quê? Porque, olha a corrupção policial. Vê se parece Brasil isso aqui. Tá se falando da Nigéria, tá? Vê se esse sistema prisional da Nigéria parece Brasil. Primeiro, várias torturas. Todo mundo ali sofre várias torturas. Inclusive, vai ser uma tortura que vai fazer esse moleque
sofreu uma transformação, tá? Qual que vai ser a transformação dele? Ó, vai ser colocado na prisão um velho, né? Um velho bem idoso. E por que que esse velho foi preso? Porque não acharam o filho dele. Dentro dessa treta das gangues, não encontraram o filho dele. Então ele foi idoso ser preso por algo que o filho dele fez, tá? E, cara, esse velho vai ser muito humilhado na cela, na prisão. Os policiais humilham ele, batem nele, ele sofre várias humilhações, né? Então imagina que nessa cela também, todo o cocô da cela é tirado uma vez por semana, tá? E esse filho começa a reclamar para a mãe. A mãe, graças a Deus, tem condições. A mãe cozinha muito bem e foi com isso que ela acabou convencendo o policial a deixar eles num lugar especial. Ela acabou subornando o policial, na verdade, tá? Com comida, tá? E o moleque um dia fala, cara, eu não aguento mais ver aquele velho sofrer. Justamente por causa de uma cena, o velho tava tão fedido, tá? Ele não tomava banho. Ele tava tipo um trapo, mano. E um dia os policiais vão lavar a cela e jogam sabão e ele começa a se esfregar no chão, aquele sabão fedido, tá? Bom, esse menino vai começar a se transformar, tá? Ele vai começar a se transformar e ele vai começar a se humanizar de uma tal maneira com esse senhor, né? Ele vai falar para a mãe que queria que a mãe também conversasse com o velho, que pudesse vê-lo. O policial não deixa, fala, você já tá me ferrando, já tô fudido se alguém descobrir que eu deixo você ver seu filho mais tempo. Bom, por que o conto chama Cela 1? Porque tem um lugar chamado a Cela 1, que é um lugar que dizem ser 1000 vezes pior do que a prisão, né? Uma cela de tortura, praticamente. E o final da cena vai ser essa, né? O moleque sendo torturado, né? Então ele que começa, ele sofre uma transformação, né? Ele começa o conto ladrão, ele começa o conto acusado de um assassinato, ele vai para a prisão achando que está tudo bem. Na prisão ele se humaniza por conta desse senhor que foi preso injustamente, é tratado de forma subhumana e ele vai terminar na cela 1 sendo torturado, tá? O menino no lugar do velho. Então você percebe que ele foi para um momento, ele meio que fez aquilo que é o que se diz o símbolo maior, né? Ele se deu em sacrifício por alguém que era inferior, que era necessitado. Tem uma coisa messiânica aqui de um indivíduo que sofre essa transformação durante o conto. Percebe o conflito aqui? Percebe o poucos personagens? Então isso é o conto, tá? Vou voltar para as características. Falei sobre esses dois contos, né? A cela 1 e uma experiência privada para que a gente pudesse voltar para cá e entender melhor o que eu quero dizer aqui nesse resumo, tá? Vamos dar sequência, então, por favor, ó. Narrativas curtas. Destaque ao caráter subjetivo e transformador da literatura da Chimamanda, né? Ou seja, isso é da literatura, né? O caráter subjetivo e transformador da literatura, tá? Se você ler um livro desse e sair sem se tornar um ser humano melhor, você está lendo errado, tá? Então, esse caráter transformador, que é a minha capacidade de reconhecer em pessoas que eu não sou as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas angústias, tá? Por meio de uma obra literária. Então, quando eu li esse conto, A Embaixada Americana, cara, não saía da minha cabeça aquelas imagens lá do Jornal Nacional, das mulheres fugindo da guerra com um filho no colo, daquelas mexicanas dentro daqueles botes, no meio do mar, no meio da zona, para tentar buscar uma vida melhor nos Estados Unidos,
tá? Mas principalmente quem foge da guerra, porque a guerra você não escolhe, né, gato? Alguém escolhe por você, né? Buscar uma vida melhor, tudo bem, uma situação, uma condição financeira melhor, todo mundo quer nesse mundo capitalista, mas você tem que fugir por causa de uma guerra, né? Por causa de conflitos políticos, né? Imagina, eu tenho um partido político, tenho uma escolha política, né? O Brasil tão polarizado, de repente começar uma guerra, um matar o outro, porque tem uma escolha política, e a Vanessinha ficar viúva com o Joãozinho e o Gael, sabendo que eles podem morrer, porque eles eram meus filhos, assim como lá no filme Ainda Estou Aqui, tá? Que conta essa história de pessoas que desapareceram, que morreram. Nós vamos ver isso nesse conto. Só que, de novo, não é um livro que fala só sobre mulheres, tá? Não é um livro só com personagens mulheres, assim como Olhos d'Água, que é outro livro de conto. Aqui sim, Olhos d'Água tem um caráter muito próximo da obra da Chimamanda, tá? Obra contemporânea, tá? Esse livro é de 2019. A presença da narratividade na obra, né? A qualidade estética, o como se conta e a relevância dos temas, tá? Aqui, de novo, nós temos aquela dualidade da literatura, que é a forma e o conteúdo, né? Um bom contador de histórias conta uma história, uma pessoa conta a mesma história e parece que não tem graça nenhuma. No caso da literatura, ainda tem a estética da escrita, tá? Então, tem um conto aqui na qualidade estética e na relevância temática. Eu já vou pegar um gancho aqui para a gente falar deste conto que eu acho que é o mais provável de cair na prova de vocês. Se eu tivesse que apostar num conto para cair na prova desse ano, lembrando que é a primeira vez no seu pescoço na Unicamp, tá? Eu particularmente apostaria muito no conto Jumping Monkey Hill, tá? Jumping Monkey Hill é o conto, no meu ponto de vista de professor de literatura, é o conto que mais tem recursos literários, tá? Primeira coisa que pode cair aqui em Jumping Monkey Hill é você perceber que ele é um texto metalinguístico, porque olha a história em Jumping Monkey Hill. Quem conta a história é uma... Deixa eu só não falar besteira aqui, ó. Eu tô em dúvida se quem conta a história é o narrador onisciente ou se é a personagem principal. Ó. Deixa eu achar aqui. Jumping Monkey Hill. Só um minutinho. Tá passando aí para vocês, né? Fantasmas, deixa eu ver a ordem aqui, ó. Para ver se ele tá longe, ó. Fantasmas. Aí tem mais dois. Tem... Fantasmas é um conto legal também, de um professor universitário que vai encontrar com fantasmas da sua juventude, né? Fantasmas. Ele vai encontrar um cara que ele achava que já tinha morrido e que era um puta de um lutador na guerra. Aqui, ó, Jumping Monkey Hill. Esse conto tem grande chance de cair, tá? Ó. Todos os bangalôs tinham telhados de palha. Olha a descrição do lugar, tá? Jumping Monkey Hill é tipo um resort, tá? É um resort na África. E aí você já percebe que tem uma puta de uma... O nome Jumping Monkey Hill, né, ele significa o Vale do Macaco Saltitante, né? Então, aqui vai acontecer um workshop de literatura que quem está organizando é um senhor muito tiozão, muito chato, tá? E esse cara, ele vai fazer um workshop de literatura, onde ele vai juntar uma galera, vamos ler
a descrição do espaço. Ó, todos os bangalôs, esse é o resort. Havia nomes como Baboon Lodge e Porcupine Place, né? Não esquece, nós estamos lendo um livro nigeriano, pintados à mão ao lado de portas de madeira que levavam a caminhos de pedra, e as janelas eram deixadas abertas para que os hóspedes acordassem com o farfalhar das folhas de jacarandá e o som ritmado e tranquilizador das ondas do mar se quebrando. Então, ó, o lugar do porco-espinho, é um nome, é um resort para turista, sabe? Aquele americano que quer ir lá ver um safari na África. Para que o africano que mora lá, isso aí parece exótico, né? Aquilo ali não é a África, aquele hotel não é a África, aquele resort não é a África. Mas para o turista, ele representa a África, porque ele ficou ali. Então tem os animais. Então já é de um mau gosto, o narrador vai dizer que é de um mau gosto, tá? Escolher esse lugar. Então tá vendo aqui, ó, o narrador é um narrador em terceira pessoa, tá, ó. Ele contou a ela que sua esposa Isabel, ó, mas o Junho não sabia disso na tarde em que Edward, um velho de chapéu de sol que, ao sorrir, mostrava 2 dentes que pareciam mofados, foi buscá-la no aeroporto. Edward é o cara que organizou o evento. O Junho é a escritora, que vai ser meio que a personagem principal desse conto, tá? O que vai acontecer em Jumping Monkey Hill? Por que ele é metalinguístico? Porque esse Edward, ele juntou uma galera, ele é um pesquisador da literatura africana lá na Inglaterra. Então ele se acha um africanista, olha isso, né? Então tem africanista, um cara que estuda a África, as pessoas, os animais, a fauna. Ele estuda a literatura da África. E esse conto é interessante porque ó, parece algo bom. Ele quer fazer um workshop, ele chama um escritor que seja reconhecidamente bom no país em que ele vive. Então tem Uganda, tem Nigéria, tem Moçambique, tem uma galera. E ele vai pedir para que, nos dias em que fiquem ali no workshop, tá? Eles tenham um bate-papo, conversem entre si, e que cada um escreva um conto que ele vai publicar. Isso não parece nobre? Parece legal. Só que o narrador vai contar, olha o que acontece nisso, então. Primeiro, esse Edward, ele só está preocupado com o evento. Ele quer que aquilo seja um sucesso. Ele dá em cima das escritoras. Ele tem uma esposa, essa esposa é maravilhosa, ela é da causa animal. Ela quer proteger os animais, porque ali na Nigéria, muito perto da Nigéria, tem um lugar chamado Costa do Marfim, né? Que é de onde os ingleses levavam muito marfim, tá? Inclusive, nesse conto, tem um momento que a escritora tá com um colar de marfim, né? Que parece muito exótico. As roupas africanas exóticas para aqueles dois. E a mulher fica meio encanada, né? Só que o marfim dela é falso. Só para deixar a mulher mais brava, ela fala que é de verdade. A mulher fica puta da vida que tirou o marfim dos animais. Beleza. E aí começa um momento em que esses escritores... outra coisa rica desse conto. Cara, todos eles são africanos, todos eles são muito diferentes. Nas roupas, nos costumes, na forma de pensar um sobre o outro. Então, a todo momento, esse narrador que é onisciente, ele foca muito ao Junho, né? Mas ao Junho, nós vamos conhecer, pelo olhar dela, os outros personagens. Então, aí eles começam a apresentar os contos. Tem uma escritora, não lembro de onde, que ela escreveu um conto sobre lesbianismo. E olha, ela conta a história lá da gata pegando a outra. Primeiro, ó, lembra que a gente falou que a Nigéria tem muitos cristãos e muçulmanos, tá? E que eles não vivem tão bem pacificamente? Esse cara que é mais cristão, na história de lesbianismo, ele sai da sala. Quando ela termina de contar,
O Edward, que é o cara que organiza o evento, ele queria que, por meio daqueles contos, pudesse se conhecer a África. Só que, mano, não tem uma África. Tem várias Áfricas dentro da África. É isso que ele não entendia como um africanista que mora nos Estados Unidos. Então, quando eu termino o conto, ele desqualifica o conto dessa menina. Eu falei, mas essa questão de lesbianismo aí que você está falando não é uma questão da África, né? É uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Ou seja, a moça é africana. E ela está escrevendo sobre isso. Ele é inglês e está querendo julgar o que é África. Aqui tem essa questão da intelectualidade, né? Lá no livro Caminho de Pedras, um livro que é leitura obrigatória da FUVEST, isso é um clichê na literatura também, que é a revolução não se faz só com o operário é bruto, ele não tem esse conhecimento da filosofia, muitas vezes, na estratégia, e o intelectual só pensa e não põe a mão na massa. Né? Então, essa junção, às vezes, é difícil. E aí, o que acontece? Como que termina esse conto de forma maravilhosa? O Junho, ela apresenta um conto dela. E o conto dela também vai ser desqualificado, porque o conto dela conta a história de uma moça que ela recusou uma nigeriana, que recusou uma puta vaga de emprego num lugar, porque ela foi abusada, digamos isso, manja, na entrevista de emprego, o cara tentou conquistá-la, pôs a mão nela, abusou dela, tá? E ela poderia ficar com o emprego, mas ela recusou por causa disso, o emprego de escritora, tá? E quando ela termina, esse Edward, ele vai dizer que aquilo não é. Ele fala assim, ó, nenhuma pessoa, isso aí não é tão, não é real, né? Porque nenhuma mulher africana acabaria recusando essa vaga só por causa disso que aconteceu. E é aí que é o final arrebatador, que é quando o Júnior fala assim, não, essa é a minha história, como você está falando que uma mulher não recusaria essa vaga, eu recusei. E mostra o quanto esse Edward é um babaca, né? Ele, por ser um intelectual, estudante do africanismo, olha o nome do termo que vai se dar, e ele achar que vai conseguir, né, isso é próprio da intelectualidade, definir o que é a África, o que é o problema da África, o que é a temática da literatura afro. Então você percebe como esse conto ele é abrangente, ele é metalinguístico, é um conto falando sobre escrever um conto. Ele mostra essa diferença pluricultural, plurilinguística, plurirreligiosa que há na Nigéria. Ele mostra essa relação colonizado-colonizador, na figura do Edward e da esposa. Ele tem várias jogadinhas com esse linguajar, tá? É isso, esse conto é relevante, em Jumping Monkey Hill, tá? Beleza, fingimos que analisamos, né? O importante é você ler. A cela 1, uma experiência privada, Jumping Monkey Hill, falamos desses três, né? Tá? Vou passar aqui rapidão pelas anotações e a gente vai tentar ler, para ter contato com o texto, a Embaixada Americana, tá? Apresentar. Aqui rapidão, então, ó. Literaturas africanas, né? Literatura nigeriana. Percebeu a qualidade estética do conto Jumping Monkey Hill? Né? Não percebeu porque não leu, né? A qualidade estética você tem que ver, a estética você tem que ver, né? Você vê se é bonito quando você olha. A relevância temática, né? Como é rica a literatura da Chimamanda, literaturas africanas Nigéria, estrutura de subserviência compartilhada pelo Brasil e pela Nigéria, né, que é a estrutura do colonizado,
A Costa dos Escravos, né, como foi conhecida a Nigéria durante muito tempo, o povo Yorubá, o povo Igbo, né, esses Yorubás, tá? Eles vão ter símbolos muito abrangentes na cultura afro que vive aqui no Brasil, tá? O Emicida costuma falar bastante dessa cultura nas canções dele. Ouça um disco chamado Amarelo, do Emicida, tá? E na Nigéria tem um grupo terrorista chamado Boko Haram, tá? Esse grupo está sempre em evidência. Esse grupo é um grupo fundamentalista religioso, tá? Islâmico. Então, eles acham que a educação ocidental, essa que a gente tem aqui na escola, cristã, é um pecado, tá? Beleza? Aqui, ó, sobre os eixos de leitura, essa questão da interseccionalidade, né? Então, quando um indivíduo, na sua dimensão psíquica, na sua dimensão psicológica, ele tende a nadar contra a corrente em vários sentidos, né? No sentido do gênero, da religiosidade, no sentido da classe social, tá? Ó, aí é interessante a questão do nome do livro, né? No Seu Pescoço. Esse No Seu Pescoço é o nome de um conto em que, em várias situações, esse conto é um conto muito broxante desse livro, porque a maior parte dos personagens aqui, eles vão sofrer nas histórias, vocês já perceberam isso, tá? Nesse conto, você tem uma personagem que ela vai sofrer, mas o sofrimento dela dá aquele sofrimento que você fala, mano, será que esse sofrer é algo muito íntimo dela? Porque ela é nigeriana, ela se casou com um cara, acho que estadunidense, o cara, e o cara é um good vibes, o cara é muito bonzinho, ele é muito bom com ela. Só que ele é americano, então ele não consegue compreender a solidão dela ali longe dos dela. Ele não consegue compreender as questões culturais, por mais que ele queira, entendeu? E esse conto ele é meio broxante porque ele termina assim, né? Ó, eu acho que o avô dela morre na cidade natal dela, da Nigéria, e ela vai voltar para lá. Só que a Chimamanda escreve de uma maneira que ela vai voltar, e o voltar dela parece ser voltar para sempre. Só que ela não diz isso pro namorado, né? Ela é uma imigrante, tá? É interessante pensar isso, ela é uma imigrante. E o conto termina assim, né? Com ela voltando para a Terra e para a vida dela, né? E ele perguntando se ela vai voltar e ela não respondendo, ela indo embora. É um conto que me criou uma expectativa nesse sentido de falar, puta, que legal, alguém vai se dar bem nessa vida, graças a Deus. E termina com poucos fins. Até por isso aqui está escrito que as conclusões são inconclusas. Isso é próprio do conto, né? Quando você lê conto, você vai sempre, quando terminar, vai te dar aquele... Será que eu li certo? Eu entendi o que aconteceu? Ou foi isso mesmo que aconteceu? Às vezes não tem resposta, tá? Como a resposta se ela vai voltar ou não. Beleza. Temáticas. A imigração, questões de identidade, né? Essa questão do conto do Seu Pescoço, ele é próprio de um conto sobre identidade. E, por fim, o título do livro No Seu Pescoço é porque nesse conto, várias vezes a personagem retrata um nó na garganta, né? Então, e vários contos também, tá? Isso é uma espinha dorsal que vai meio que nomear depois o livro, né? Várias dessas personagens, elas sentem, de vez em quando, um nó na garganta, como se fosse algo no pescoço, tá? Até por isso que o livro chama-se No Seu Pescoço, tá? Acredito. Desigualdade racial, relações de poder entre colonizador e colonizado, relações familiares, questões de gênero, né? Então, é um livro bastante abrangente no que se diz, no que tange a relação temática, não é só um tema.
tá? São vários temas, são vários personagens, são personagens de classe alta, são personagens que passam necessidades, são homens, são mulheres, tá? E aqui nós vamos tentar ler um pedaço ou o conto, né? Vamos ver se vai dar tempo, porque também eu vou ficar parando, senão você termina depois, tá? A Embaixada Americana. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Talvez não dê tempo, porque eu vou parando para fazer alguns comentários e tal, mas estamos analisando um conto, pelo menos, tá? Mas é legal que você leia. Deixa eu ver aqui, amanhã é tarde demais. Deixa eu ver onde ele tá, ó. Não, no seu pescoço, o tremor. Ele tá mais para cima, ó. Já era para eu estar buscando ali, né? Mais o teclado no meu computador. Os Casamenteiros. Né? Esse conto também é trágico. É uma mulher que ela é vendida para se casar com um estadunidense. Ela vai conhecer o cara lá no dia. Mó drama dela. Imagina, a sua família vender. E mais, não estão fazendo isso por maldade, estão fazendo isso por bem. Porque sabendo que ela vai para os Estados Unidos, é aquela ideia que existia muito, né? Do sonho americano, que está acabando cada vez mais. O Donald Trump está virando um pesadelo americano. Vamos lá, então, ó. Quero ler com vocês esse conto. A Embaixada Americana. O narrador é um narrador onisciente, né? Então, ó, que vai contar a história de uma moça que está na fila da Embaixada Americana porque ela precisa de um visto para ir embora, tá? Ela estava na fila diante da Embaixada Americana em Lagos. Lagos é o nome da cidade, tá? Várias histórias aqui se passam em Lagos, que é uma cidade nigeriana. Olhando fixamente para frente, quase imóvel, uma pasta azul cheia de documentos enfiada debaixo do braço. Percebe? Quem olha fixamente para frente, quase imóvel, já diz alguma coisa. Era a 48ª pessoa numa fila de cerca de 200, que ia dos portões fechados da Embaixada Americana até os portões menores e cobertos, que era da Embaixada Tcheca. Então é uma fila grande. Ela ignorou os jornaleiros, que usavam apitos, e enfiavam exemplares do The Guardian, do The News, do The Vanguard na sua cara. E também os mendigos, que andavam para cima e para baixo, estendendo pratos esmaltados, né? Então percebe, ó, ela estava fixa, olhando para alguma coisa, ela ignora os jornalistas, essa mulher, ela está num processo de uma crise, né? E ela precisa desse visto. E ainda as bicicletas dos sorveteiros que buzinavam. Ela não se abandonou com uma revista ou tentou estapear a mosca minúscula que vocejava perto da sua orelha. Quando o homem parado atrás dela cutucou as suas costas e perguntou: "Você tem troco, a bag? Troca uma nota de 20 nairas por duas de 10?" Ela teve que olhá-lo durante algum tempo para se concentrar, para lembrar onde estava, antes de balançar a cabeça e responder não. O calor úmido deixava o ar pesado, pressionava sua cabeça, tornava ainda mais difícil manter a mente vazia, coisa que o Dr. Balogun lhe dissera ontem que era preciso fazer. Então percebe que ela foi ao médico um dia antes e o médico falou: você precisa manter a mente vazia, ficar tranquila. O médico se recusara a lhe dar mais tranquilizante, pois ela precisava estar alerta durante a entrevista do visto. Era fácil para ele dizer isso. Como
Se ela soubesse como manter a mente vazia, como se estivesse ao seu alcance, como se ela evocasse intencionalmente aquelas imagens do corpo pequeno e gorducho do seu filho Ugona desabando diante dela, com uma mancha no peito tão vermelha que ela quis lhe dar uma bronca por brincar com o Dendê que estava na cozinha. Então é isso, né? A imagem que não sai da cabeça dela é o corpo do filho dela, pequeno e gordinho, desabando diante dela com uma mancha no peito vermelha, e ela achando que ele estava brincando com azeite de dendê. Não que o Gona conseguisse alcançar a prateleira onde ela guardava os azeites e os temperos. Não que ele conseguisse abrir a tampinha da garrafa plástica de dendê. Só tinha 4 anos de idade. O homem atrás dela voltou a cutucar. Então percebe, ó, ela estava numa viagem ali que só o narrador onisciente pode pensar, né? Só o narrador onisciente pode nos contar ela pensando no Gon. De repente o cara interrompeu ela de novo ali. Ela estremeceu e esteve a ponto de gritar por causa da dor aguda que lhe percorreu as costas. Distensão muscular, dissera o Dr. Balogun, com uma expressão de espanto por ela não ter sofrido nada mais sério depois de pular da varanda. Opa, então ela tentou pular da varanda. Já sabemos disso. Ó, o cara está interrompendo ela, ó. Veja o que aquele soldado inútil está fazendo, disse o homem atrás dela. O soldado é o soldado da embaixada, tá? Ela se virou para olhar para o outro lado da rua, movendo o pescoço devagar. Uma pequena multidão se formara. Um soldado estava açoitando um homem de óculos com um longo chicote que serpenteava no ar antes de estalar sobre o rosto do homem, ou sobre o seu pescoço. Ela não tinha certeza, pois as mãos dele estavam erguidas como se ele quisesse afastar o chicote. Ela viu quando os óculos do homem escorregaram e caíram no chão. Viu o calcanhar da bota do soldado esmagar a armação negra, as lentes escuras. Então, é muita violência, né? Ali está tendo um ato de violência, um soldado que chicoteia um outro homem, pisa, quebra o óculos dele. Imagina para uma mulher que já está nessa crise e o filho dela morreu de uma forma violenta. E o cara ali. Veja como o povo implora para o soldado, disse o homem ali atrás. Nosso povo ficou acostumado demais a implorar para soldados, né? Um país que vive guerra. Ela não disse nada. Ele insistia em ser amigável, ao contrário da mulher à frente, que dissera mais cedo: eu falo com você, você só me olha, que nem uma vaca pastando, e então passou a ignorá-la. Talvez o homem se perguntasse por que ela não participava da intimidade que surgira entre as outras pessoas da fila, já que todos tinham acordado cedo, sendo que alguns nem tinham dormido, para chegar à embaixada americana antes do amanhecer, já que todos tinham chegado com dificuldade à fila do visto, desviando do chicote dos soldados que estalavam no ar enquanto eles eram levados para frente e para trás como uma manada, até que a fila final se formar. Olha quanta gente que queria sair dali. É um país que vive um conflito, né? Tem soldados. Já que todos temiam que a embaixada americana pudesse decidir não abrir os portões naquele dia, de modo que tivesse que fazer de tudo de novo depois de amanhã, porque ela não funcionava às quartas. Eles haviam feito amizade. Então, era uma segunda, não, era uma terça, né? Não funcionava, só funcionava depois da manhã, porque não funcionava na quarta. Então, essa galera está desesperada. Homens e mulheres discretos trocavam jornais e denúncias sobre o governo do general Abacha, enquanto jovens de jeans, transbordando sabor à fé, trocavam dicas sobre como responder às perguntas de quem queria obter um visto de estudante para os Estados Unidos. Mano, olha que temática contemporânea de hoje, tá? E olha isso, ali havia o governo de um general. Então, pessoas querem sair dali por causa de uma perseguição política. Inclusive, foi o que aconteceu com o marido dela, e foi por isso que mataram o filho dela. Olha pro rosto dele, tá todo sangrando, o chicote cortou o rosto dele, disse o homem atrás dela. Ela não olhou, pois sabia que o sangue seria vermelho, como o azeite de dendê fresco.
Que metáfora linda, né? Ó. Em vez disso, olhou para Elec Crescente, uma rua tortuosa com várias embaixadas, com gramados vastos e para a multidão em ambos os lados da rua. Uma calçada viva. Um mercado que brotava durante o funcionamento da embaixada americana e desaparecia quando ela fechava. Ali estava o local que alugava cadeira, cujas pilhas de cadeira branca de plástico, que custavam 100 nairas por hora, diminuíam depressa. Imagina, a galera estava desde madrugada ali, quem aluga cadeira que ganha um dinheiro bom. Ali estavam as tábuas de madeira apoiadas em blocos de cimento, com amostras coloridas de doces, mangas e laranjas. Ali estavam os jovens, que colocavam bandejas cheias de cigarros na cabeça, amortecendo o peso com rolos de tecido. Ali estavam os mendigos cegos, levados pelas mãos por crianças, recitando bênçãos em inglês, Yorubá, inglês, Pitim, Igbo, Hausa, quando alguém pingava algum dinheiro em seus pratos. Olha essa mistura que aqui se repete. E ali estava, é claro, um improvisado estúdio de fotografia. Um homem alto parado ao lado de um tripé, segurando uma placa escrita Agis, que dizia: fotos excelentes reveladas em 1 hora, especificações corretas para o visto americano. Ela havia tirado a foto do seu passaporte ali, sentada num banco bambo, e não sentira surpresa ao ver que a fotografia estava granulada e o tom de pele do seu rosto muito mais claro do que era. Mas não tivera escolha, teria sido impossível para ela tirar a foto mais cedo. Olha isso, ó. O granulado é mais... A pele deixa a pele mais clara, porque se percebe que isso facilita um visto americano. Então, aqui começa uma coisa que é ela ir para os Estados Unidos, ela deixar de ser um pouco o que ela é. Há 2 dias, ela havia enterrado o seu filho num túmulo ao lado de um canteiro na cidade natal dos seus ancestrais, Umunak, cercada pelos pêsames de pessoas de quem não se lembrava mais. Então, isso está acontecendo 2 dias depois que ela enterrou o filho dela de 4 anos, que foi morto com um tiro da polícia de um governo arrombado, ditador. Um dia antes, ela levara o seu marido no porta-mala do Toyota deles até a casa de um amigo, que o tirara clandestinamente do país. Então, o marido dela foi embora dali porque ele estava sendo perseguido por opositores. Você entendeu? O marido dela era um escritor, se eu não me engano, tá? E ele escrevia sobre os desmandos do país. E aí, gato, se você assistiu o filme Ainda Estou Aqui, você vai ver uma história real que aconteceu ali, tá? 2 dias antes, não precisava de uma foto para o passaporte. Olha como a vida mudou, né? A sua vida era normal e ela tinha levado o Gona na escola, comprado uma salsicha empanada para ele no Mr. Biggs, cantado junto quando uma música de Magic Fashion tocara no rádio do seu carro. Se uma vidente houvesse lhe dito que ela, dentro de 2 dias, não iria mais reconhecer a própria vida, ela teria dado risada. Talvez até desse 10 nairas extras para a vidente por ter uma imaginação tão fértil. Às vezes o cara chato de novo lá, às vezes eu me pergunto se os funcionários da embaixada americana olham pela janela e se divertem vendo os soldados chicoteando as pessoas, disse o homem atrás dela. Ela desejou que ele calasse a boca. Era o fato dele estar falando que tornava mais difícil manter a mente vazia, livre de Ugono. Ela olhou para o outro lado da rua de novo. O soldado estava se afastando agora. E mesmo daquela distância era possível ver o ódio no seu rosto. O ódio de um homem feito que podia aceitar outro homem feito se quisesse e quando quisesse. Olha que reflexão. A postura dele era tão arrogante quanto a dos homens que, há 4 noites, haviam roubado a porta dos fundos e invadido a casa dela. Onde está seu marido? Onde está ele? Perguntaram, escancarando os guarda-roupas dos 2 quartos, inclusive as gavetas. Ela poderia ter dito que o seu marido tinha mais de 1,80 m de altura e que jamais ia caber numa gaveta. 3 homens de calça preta. Cheiravam álcool e sopa de pimenta.
E muito mais tarde, quando ela segurava o corpo inerte do Ugona, ela soube que jamais tomaria sopa de pimenta de novo. Para onde foi seu marido? Para onde? Eles apertaram uma arma contra sua cabeça e ela disse: eu não sei, ele foi embora ontem. Ela disse sem se mover, embora a urina morna lhe escorresse pelas pernas. Um deles, aquele com a camisa preta de capuz, o que exalava o cheiro mais forte de álcool, tinha os olhos absolutamente injetados, tão vermelhos que pareciam doloridos. Foi ele quem mais gritou, quem chutou a televisão. Você ouviu falar da matéria que o seu marido escreveu no jornal? Sabia que ele é um mentiroso? Sabia que gente que nem ele devia estar na cadeia, pois eles causam problemas, pois não querem ver a Nigéria progredir? Manja essa idiotice política? Ah, se eu não sou alguma coisa, eu sou contra o país. Se eu não sou alguma coisa, eu sou contra o governo. É nisso que dá. Ele sentou no sofá, no lugar do que seu marido sempre ocupava para assistir ao noticiário na NTA. E puxou-a, que ela vai ser abusada por esse maldito, ó. E puxou-a, obrigando-a a se sentar desajeitadamente no seu colo. A sua arma lhe cutucou a cintura. Mulher gostosa, hein? Por que você casou com um encrenqueiro? Ela sentiu a sua rigidez repugnante, o cheiro de fermentação no seu hálito. Deixa a mulher em paz, disse o outro, aquele com a careca que brilhava, como se tivesse passado vaselina. Vamos embora. Ela se soltou com dificuldade e levantou do sofá. E o homem de camisa com capuz, ainda sentado, deu-lhe um tapa no traseiro. Foi então que o Ugona começou a chorar, correndo até ela. O homem de camisa com capuz estava rindo, dizendo como o corpo dela era macio, brandindo a arma. O Ugona começou a gritar. Ele nunca gritava quando chorava. Não era esse tipo de criança. Então a arma disparou e o dendê surgiu no peito do Ugona. Veja, eu tenho laranjas. O cara chato atrás dela de novo, disse o homem atrás dela na fila. E ofereceu a ela um saco plástico onde havia 6 laranjas descascadas. Ela não vira comprar. Ela balançou a cabeça e disse, obrigado. Você percebe, ela estava numa viagem, lembrando de um momento dramático, ela volta para a realidade. Ela... aí o cara falou assim, come uma, eu vi que você não comeu nada desde manhã. Ela olhou para ele direito pela primeira vez. Um rosto comum, com uma pele escura, extraordinariamente lisa para um homem. Parecia um homem que queria subir na vida, tanto pela camisa bem passada e a sua gravata azul, como pela maneira cuidadosa com que ele falava inglês, como se tivesse medo de cometer um erro. Talvez ele trabalhasse para um dos bancos novos e estivesse ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara que conseguiria. Não, obrigada, disse ela. A mulher em frente virou-se para olhá-la e então voltou a conversar com algumas pessoas sobre um culto especial que se chamava Ministério do Milagre do Visto Americano. Olha isso aí. A galera vai na igreja para acreditar que vai conseguir o visto. Você deveria comer, ó. O homem disse ali atrás. Embora não tivesse mais com a sacola de laranja na mão. Ela sacudiu a cabeça de novo. A dor ainda estava lá, em algum ponto entre os seus olhos. Era como se, ao pular da varanda, algumas peças tivessem soltado dentro da sua cabeça. De modo que, agora, ela sacudisse dolorosamente. Pular não fora só a única opção. Ela podia ter subido na mangueira, cujos galhos chegavam à varanda. Podia ter corrido escada abaixo. Os homens estavam discutindo tão alto que haviam bloqueado a realidade. E ela chegou a acreditar por um instante que talvez aquele estrondo não houvesse vindo da arma. Talvez fosse aquele tipo de trovão traiçoeiro que soava no início da manhã, do Harmattan, desculpa. Talvez a mancha vermelha fosse mesmo o dendê e o Ugona tivesse pegado a garrafa de algum jeito e agora estivesse brincando para desmaiar. Embora nunca houvesse brincado daquilo antes. Então as palavras, manja aquela ideia, eu não quero acreditar que meu filho morreu. Então as palavras dos homens a trouxeram de volta. Você acha que ela vai dizer para as pessoas que foi um acidente? Foi isso que o Olga nos mandou fazer? Uma criança pequena, temos que atirar na mãe. Não, aí o cara falou, não, vai ser 2 vezes pior. Sim, não, vamos embora, meu amigo. Eles pensaram em matá-la também, mas eles não mataram.
Ela então correu para a varanda, subiu no parapeito e pulou sem pensar nos 2 andares, rastejando para dentro da lixeira que ficava perto do portão. Após ouvir o ronco do carro dele se afastando, voltou para o apartamento, cheirando as cascas podres de banana da terra que estavam na lixeira. Percebe que esse aço tem uma crase, né? Não que ela estava cheirando as cascas, ela estava com cheiro de casca podre. Ela estava dentro do lixo. Segurou o corpo do Ugona, pousando a face no peito silencioso dele e se deu conta de que nunca sentira tanta vergonha antes. Fracassara em protegê-lo. Você tá nervosa com o visto, Abi? Na entrevista do visto, perguntou o homem atrás dela. Ó, é sempre ele que traz ela para a realidade, né? Ela deu de ombro, devagar, para não machucar as costas e forçou um sorriso vago. E aí ele fala, ó, apenas se esforce para olhar para o funcionário da entrevista bem nos olhos quando ele estiver fazendo as perguntas. Mesmo se disser alguma coisa errada, não se corrija, pois eles vão presumir que você está mentindo. Tenho muito amigo que eles recusaram por coisa muito pequena. Eu vou pedir um visto de turista, o meu irmão mora no Texas e quero passar umas férias lá. Olha o visto do cara, um visto de turista. Olha o visto que ela precisa. A sua fala soava como a das vozes que estiveram ao redor dela. As pessoas que tinham ajudado na fuga do seu marido e no enterro de Ugona que a levaram à embaixada. Não hesite em responder às perguntas, disseram as vozes. Conte tudo sobre Ugona, sobre como ele era, mas não exagere, pois todos os dias as pessoas mentem para obter asilo. Falam de parentes mortos, que nunca existiram. Faça o Ugona parecer real. Chore, mas não chore demais. Eles não dão mais visto de imigrante para o nosso povo, a não ser que a pessoa seja rica para os padrões americanos. Mas eu ouvi dizer que as pessoas de países europeus conseguem visto sem problema. Você vai pedir um visto de imigrante ou de turista? Perguntou o homem. Olha o visto, olha o que ele perguntou. Se ela vai pedir um visto. Como é que eu fugi aqui, ó? Se ela vai pedir um visto de turista ou de imigrante, ela vai pedir asilo, né? Porque ela pode morrer pelo que ela viu, porque já mataram o filho dela, o marido dela. Ela nem olhou para o rosto dele, mas pôde sentir a sua surpresa. Asilo? Ah, vai ser muito difícil de provar. Ela se perguntou se ela lia o The New Nigeria, que conhecia, se ela conhecia o marido dele. Provavelmente conhecia, todo mundo conhecia. Todos que apoiavam a imprensa pró-democracia conheciam o marido dela. Especialmente por ele ter sido o primeiro jornalista a dizer publicamente que a tentativa de golpe era uma farsa. A escrever uma matéria acusando o general Abacha de inventar um golpe para poder matar e prender seus oponentes. Olha essa realidade, e olha a realidade do que a gente teve aqui, quase que um golpe, tá? No dia 8 de janeiro, tá? Um golpe que levaria muitos dos militares, assim como já aconteceu. Soldados foram à redação do jornal e levaram grandes quantidades daquela edição num caminhão preto. Ainda assim, fotocópias vazaram e circularam por Lagos. Um vizinho tinha visto uma cópia colada na murada de uma ponte ao lado de cartazes anunciando marchas religiosas e novos filmes. Os soldados haviam mantido seu marido preso durante 2 semanas e fizeram um corte na sua testa, deixando uma cicatriz em forma de L. Amigos haviam tocado com cuidado a cicatriz ao se reunir no apartamento deles para celebrar sua soltura, trazendo garrafa de uísque. Ela se lembrava de alguém dizendo para ele, vai ficar tudo bem na Nigéria por sua causa. E se lembrava da expressão do marido, aquele olhar de Messias excitado, como quando ele falou do soldado que lhe deram um cigarro após espancá-lo. Sempre gaguejando, como fazia quando estava alegre. Ela achava aquela gagueira cativante anos atrás, agora não mais. Muita gente pede asilo e não consegue, disse o homem atrás dela. Cara chato, né? Você leu The Nigeria? Perguntou ela. Não se virou para olhar para o homem. Em vez disso, ficou observando um casal mais adiante na fila, comprando um pacote de biscoito. Os pacotes estalaram quando eles morderam. Leio, você quer um? Pode ser que os jornaleiros ainda tenham uma edição. Não, só estava perguntando. Ótimo jornal. Aqueles 2 editores são o tipo de gente que a Nigéria precisa. Eles arriscam a vida para contar a verdade. Homens destemidos de verdade. Seria bom se tivéssemos mais pessoas com essa coragem, né? É o cara elogiando a coragem que fez o marido dela morrer. Eu vou pro final aqui, tá? Ó.
para a hora que ela entra na embaixada. Aqui vai falar do marido ainda, ó. Ela olhou a funcionária da embaixada atrás do vidro, a maneira como seus cabelos castanho avermelhados em ralo roçavam nas dobras do pescoço, a maneira como os olhos examinavam os papéis por cima dos óculos prateados, como se eles fossem desnecessários. A senhora pode contar a sua história de novo? Não me deu nenhum detalhe, disse a mulher com um sorriso encorajador. Essa, ela sabia, era a sua oportunidade de falar do Ugona. Ela olhou por um instante para a divisória seguinte, onde havia um homem de terno escuro que se inclinava para o vidro com reverência, como se rezasse para o funcionário ali atrás. E se deu conta de que morreria feliz nas mãos do homem de camisa de capuz preta, ou nas mãos do homem careca brilhante, antes de dizer uma palavra sobre o Ugona para aquela mulher, ou para qualquer pessoa da embaixada americana. Antes de vender o Ugona por um visto para qualquer lugar seguro. Ela vai se revoltando. Eu não vou contar da minha vida para essa desgraçada. Não, eu não vou contar da vida do meu filho. Vai tentar eu contar para ela. O seu filho for assassinado, era tudo que ela ia dizer. Assassinado. Não contaria o riso dele, de alguma maneira. Não contaria que o riso dele, de alguma maneira, começava acima da sua cabeça, agudo e cristalino. Sobre como ele chamava doce e biscoito de pão-pão. Sobre como agarrava no seu pescoço com força quando ela o abraçava. Sobre como o seu marido dissera que ele ia ser artista, pois não tentava construir nada com as pecinhas de Lego, apenas as dispunha umas ao lado das outras, alternando as cores. Eles não mereciam saber. Senhora, a senhora disse que foi o governo, perguntou a funcionária. O governo. Era algo tão vasto que era libertador, dava às pessoas espaço para manobrar, dar desculpa, passar a responsabilidade adiante. Foram 3 homens. 3 homens como o seu marido, o seu irmão, ou o homem atrás dela na fila, 3 homens. Sim, eles eram agentes do governo, disse ela. A senhora pode confirmar isso? A senhora tem alguma prova? Eu tenho, mas eu enterrei ontem o corpo do meu filho. Senhora, eu sinto muito pelo seu filho, disse a funcionária, mas eu preciso de alguma prova de que a senhora sabe que foi o governo. Existem brigas entre etnias diferentes, assassinatos cometidos por particulares. Eu preciso de provas envolvendo o governo da Nigéria. Senhora, os Estados Unidos oferecem uma nova vida para pessoas vítimas de perseguição política, mas é necessário haver provas. Vou aqui para o final para a gente terminar, ó. Senhora, será que ela estava imaginando ou a simpatia estava desaparecendo do rosto da funcionária? Ela viu o gesto rápido com que a mulher jogou o cabelo castanho avermelhado para trás, embora ela não tivesse incomodado, estivesse quieto sobre o pescoço e moldurando um rosto pálido. O futuro dela dependia daquele rosto. O rosto de uma pessoa que não a compreendia, que não devia cozinhar com azeite de dendê, não sabia que o azeite de dendê, quando estava fresco, tinha um tom muito, muito vermelho, e quando não estava, virava um creme laranja. Ela se virou devagar e caminhou para a saída. Senhora, disse a funcionária às suas costas. Ela não se virou, saiu da embaixada americana, passou pelos mendigos que ainda faziam as ondas esticando seus pratos esmaltados e entrou no carro. Ela se recusa a contar a história, ela se recusa a abandonar o lugar onde está o corpo do filho dela, né? Então, uma certa identidade. É isso, turminha. Esse é um dos contos do Seu Pescoço, tá? Leiam o máximo dos que vocês puderem. A gente encerra por aqui a análise das obras da Unicamp, tá? Quanta coisa dentro de um conto só, né? Quão contemporâneo é esse conto e as outras histórias que vocês vão ler aí. Beleza? É isso, galera. A gente continua, acho que nas próximas semanas, com algumas obras do vestibular da FUVEST, que caso você não vá prestar, acompanhe as aulas também, tá? Elas fazem parte de um hall de obras que podem aparecer em outros vestibulares esse ano. É isso. Um beijo, bons estudos aí. Valeu, galera. Muito obrigado.